Bom dia. Agora não dá grande vontade de trabalhar, lamento. Olá, bom dia, muito obrigada por estarem aqui. Que bom que é olhar para uma manhã de sábado e terem escolhido estar aqui connosco, neste que é o 12º Seminário de Oncologia Pediátrica. Sim, cá estou outra vez, lamento. Mas há muitas novidades, a apresentadora é a mesma, mas há muitas novidades. Vão conhecendo ao longo desta nossa sessão. Como sabem, hoje vamos dedicar a este tema das terapias complementares de bem-estar e não só. Portanto, acho que é também uma aposta muito forte da Fundação Rui Osório de Castro. Aproveito para saudar e agradecer mais uma vez, Sra. Engenheira Carla, Filipe e a restante família Osório de Castro, agradecer a confiança depositada em mim para estar aqui mais um ano convosco e agradecer à Sra. Enfermeira Patrícia Martins. Foi de facto um momento para nos trazer de volta, deixar para fora as confusões, os barulhos, não é? O barulho dos dias, não é só a espuma, deixar de fora e vamos nos concentrar. Vai ser uma manhã sem dúvida com muita aprendizagem, muita novidade, e até porque vamos falar sobre, para já, terapias complementares. É a primeira mesa desta manhã, o que são, como devem ser encaradas, no contexto especificamente oncológico, quais os benefícios e os riscos, e para um primeiro enquadramento vou chamar ao palco a doutora Mariana Simões, oncologista pediátrica no IPO de Lisboa, para quem eu peço o vosso aplauso. Olá, doutora. Bom dia. Então, ainda bem que tivemos esta sessão de Mindfulness, porque agora já não estou nada nervosa. Antes de mais, muito bom dia a todos. Queria agradecer o convite que me foi endereçado para estar aqui diante desta plateia, para falar um bocadinho e iniciar este dia que espero que seja proveitoso e que possa, de certa forma, abrir o debate e abrir a discussão a um tema que ainda é um bocadinho pouco falado e que ainda é um bocadinho tabu no meio da medicina convencional, para de facto podermos estar disponíveis e com vontade de dar os melhores cuidados aos nossos doentes, que é sempre a nossa prioridade. E, portanto, vamos então falar um bocadinho sobre terapias complementares. Eu não venho falar sobre terapias complementares porque eu não sou dessa área da medicina, não é? Portanto, sou pediatra no Serviço de Pediatria do IPO de Lisboa, e venho fazer um bocadinho um ponto da situação sobre o que é que está a acontecer, principalmente nos outros países, porque em Portugal ainda é assim, ainda estamos sempre um bocadinho atrás, não é? Em Portugal chega tudo assim com algum atraso, mas o objetivo é de facto fazer assim um ponto da situação. E portanto, porque é que é importante falar sobre terapias complementares em oncologia pediátrica? Efetivamente, os dados apontam para uma utilização relativamente significativa. Nos Estados Unidos vão até os 85% de utilização em oncologia pediátrica, e a verdade é que se tem vindo a observar uma taxa de utilização crescente, não só porque há uma maior informação, portanto as pessoas estão muito mais informadas, existe muito maior divulgação do ponto de vista da internet, do ponto de vista do que existe nas redes sociais, e de facto cada vez mais se tem olhado para este outro lado do doente, não é? Ou seja, do lado mais emocional, do lado mais espiritual, do lado da saúde mental, e portanto cada vez mais estamos interessados em perceber como é que podemos abordar essas outras áreas do doente e não só a sua saúde física. A maior parte dos doentes que utilizam este tipo de terapêuticas são doentes que tenham doenças crónicas ou doenças ameaçadoras de vida, e normalmente utilizam numa perspectiva de controle dos sintomas da doença e dos efeitos secundários do tratamento. É importante falarmos sobre terapias complementares porque elas podem ter impacto no tratamento, não só na eficácia ou na toxicidade relacionada com o tratamento, neste caso convencional, mas porque também pode ter impacto nos ensaios clínicos, na interpretação dos resultados, e, portanto, é preciso falar sobre isto para que, de facto, possamos melhor tratar os nossos doentes e melhor produzir dados para o futuro para o futuro tratamento dos nossos doentes. Portanto, vou falar assim um bocadinho muito pela rama sobre o que são
e como é que devem ser enquadradas, quais é que são e quais as que são assim mais utilizadas, tendo em conta aquilo que tem vindo a ser publicado, quais é que são as principais motivações dos familiares e os benefícios que têm vindo a ser documentados, quais é que são as principais limitações à sua utilização, qual é que é a importância e o papel da relação médico-doente nesta temática, e depois vou tecer assim, algumas considerações sobre o tema. Então, a OMS define as terapias complementares como um conjunto de práticas que não fazem parte da tradição do país e que não estão integradas no sistema de saúde dominante, e acrescenta ainda que a medicina complementar baseada na evidência tem o potencial de apoiar a medicina convencional e as necessidades de saúde e bem-estar dos pacientes. Portanto, abrem aqui uma janela de oportunidade à utilização destas terapêuticas como potenciais benefícios na saúde e no bem-estar dos pacientes. Depois existem outras definições, portanto, mesmo a própria definição de terapias complementares é um bocadinho não consensual, vários estudos dizem várias coisas, elas vão todas bater mais ou menos ao mesmo, portanto, são terapêuticas que não são utilizadas pela medicina convencional, que têm, assim, um ponto de partida ou baseadas nesta conexão entre o corpo e a mente e que, de facto, têm o potencial de ajudar o doente a sentir-se melhor e a melhorar a sua qualidade de vida. Elas devem ser sempre enquadradas como terapêuticas complementares à medicina convencional e não como alternativas, portanto, não substituem a terapêutica da medicina convencional e, portanto, nós não estamos a falar em terapêuticas alternativas, mas em terapêuticas complementares, em terapias complementares que complementam a medicina convencional. Portanto, o tratamento médico, científico, biológico continua a ser o tratamento base do doente. Todos estes conceitos e estas definições estão integradas na chamada medicina integrativa, que é um ramo que tem vindo a ser cada vez mais desenvolvido nestes últimos tempos, e acho que quem tem acesso à internet e às redes sociais percebe que, de facto, há cada vez mais médicos da medicina integrativa que, de facto, o que procuram é integrar as terapias complementares, independentemente de quais é que sejam, na terapia convencional, numa abordagem holística do doente, que inclui não apenas a dimensão física, mas, como eu tinha dito no início, também a dimensão psíquica, social e espiritual. Portanto, ver o doente como um todo. Quais é que são e quais as mais utilizadas? Mesmo a própria divisão das terapias também encontrei nos estudos que dividiam em 4, outros dividiam em 5 domínios. Pronto, achei que esta divisão era assim a mais clara e a que poderia ficar mais clara para vocês. Portanto, intervenções mente-corpo que basicamente acabam por estar aqui um bocadinho relacionadas com aquilo que nós podemos fazer com o próprio pensamento. Depois as terapias energéticas, as terapias biomecânicas que têm mais a ver com a manipulação e com o toque, e depois as terapias biológicas, que são aquelas que são ingeridas, digamos assim, e que de certa forma até podem influenciar aqui alguns mecanismos biológicos, e dentro das que são mais utilizadas, eu acho que são as que são mais populares, as que são mais conhecidas, as que existem mais pessoas também a fazer, não é? E, portanto, daquilo que eu encontrei, daquilo que tem havido mais estudos com dados publicados, tem aqui mais a imaginação guiada, a hipnose, a massagem e a acupuntura, e depois aqui as ervas medicinais, vitaminas e suplementos nutricionais, são assim aqueles que são mais utilizados. Quais é que são as principais motivações dos pais, não é? Dos cuidadores, neste caso, para a utilização das terapias complementares? Em primeiro lugar, e à cabeça, assim, o mais frequente é o controle dos efeitos adversos da terapêutica ou o controle também dos sintomas da doença de base. Muitas vezes existe esta sensação de que podemos estar a ajudar a combater a doença. Existe também a vertente ou a ideia de que, de facto, o corpo, se estiver confortável, foi engraçado também estarmos agora na meditação, não é? Darmos segurança ao corpo, darmos esta tranquilidade, não é? E, portanto, há esta ideia de que se o corpo se sentir tranquilo e se sentir seguro, também recupera melhor e, portanto, de certa forma, integrar um bocadinho essa sensação, esse sentimento, não é? Depois também melhorar o bem-estar geral, lidar com questões emocionais, sentir mais esperança, e depois outra das motivações que eu achei também muito interessante é a sensação de controlo e ao mesmo tempo de participação. Portanto, os pais sentirem que de certa forma
têm alguma palavra a dizer e têm algum papel também nas decisões que tomam relativamente à saúde dos seus filhos e, de certa forma, acharem e sentirem que fizeram tudo aquilo que estava ao seu alcance para poderem, de certa forma, contribuir e ajudar à cura, ao tratamento, à melhoria dos sintomas, portanto, efetivamente sentirem que têm um papel ativo na saúde dos seus filhos. Relativamente aos benefícios, a maior parte dos estudos são feitos em adultos, alguns deles tentam-se extrapolar para a idade pediátrica. Estes aqui que eu coloquei vêm de alguns estudos que foram feitos assim nos últimos 20 anos, alguns dados publicados, e de facto dão aqui mais relevância para aqueles que eu também achei que eram os mais utilizados, não é? E portanto, sendo mais utilizados, também temos mais dados, e portanto, aqui relativamente à hipnose, à imaginação guiada, e principalmente os sintomas mais aliviados são as náuseas, os vômitos e a dor, são principalmente os sintomas para os quais nós endereçamos mais, os cuidadores endereçam mais as terapias complementares. Desculpem. Relativamente às limitações, porque é que pode haver alguma dificuldade na implementação ou na introdução deste tipo de terapias na medicina convencional. Existem poucos estudos de eficácia e toxicidade, a maior parte dos que há são em adultos, em oncologia pediátrica ainda são menos, não só porque, do ponto de vista digamos, científico, não é? Não há propriamente interesse das indústrias farmacêuticas em fazer este tipo de estudos, porque não estamos a promover nenhum medicamento, não estamos a promover nenhum princípio ativo e, portanto, acaba por ser difícil de haver investimento neste tipo de estudos. Depois, por outro lado, as próprias intervenções são muito dirigidas ao próprio doente, portanto não é fácil criar um estudo em que as condições são iguais para todos os doentes, porque num doente vamos intervir de uma determinada forma porque o seu estado emocional e as suas necessidades são diferentes do outro doente, e depois não temos também capacidade de medir os efeitos, não é? Porque muitas vezes as terapêuticas são como é que eu digo, dirigidas ao doente, não é? E depois não conseguimos medir o efeito porque o efeito é subjetivo, não é? Ou seja, o próprio doente é que diz se melhorou, se não melhorou, não há propriamente uma medida que nós possamos ter, não há um valor nos análises que nós consigamos medir, não há uma tensão arterial que possa dizer se aquilo foi eficaz ou não foi. E, portanto, de facto, é preciso haver aqui investimento e estudem como é que podemos, de facto, investigar um bocadinho melhor mesmo a própria intervenção e os próprios benefícios na cura, na sobrevida, nos efeitos a longo prazo destes doentes. Depois existe algum receio, e existem também já alguns dados publicados, de alguns algumas terapias que possam ter interferência com o tratamento convencional, normalmente são as terapêuticas biológicas, portanto, aquelas que habitualmente são mais energéticas ou mais de manipulação, não é? E de biomecânica, não têm tanta interferência, porque não estamos a ingerir nenhum medicamento ou nenhuma erva, nenhum suplemento, mas de facto existem algumas formulações orais que podem ser tomadas, que podem interferir com a eficácia dos medicamentos que nós estamos a fazer, portanto, com a eficácia da quimioterapia, ou até potenciar a sua toxicidade. E, portanto, sem estudos também é difícil percebermos como é que podem ser integradas estas duas medicinas. Depois isto pode influenciar a participação nos ensaios clínicos, porque alguns dos nossos doentes, não tanto em Portugal, mas nos outros países, não é? E, portanto, eu estou a fazer assim um retrato de tudo. Estes doentes estão em ensaios clínicos, não é? E, portanto, se houver alguma interferência, se houver algum medicamento que possa interferir ou alguma terapia que possa interferir com o doente, isto pode, de certa forma, trazer aqui um fator de confundimento na análise dos dados deste doente que está a participar nos ensaios clínicos, porque, de facto, nós estamos sempre a monitorizar efeitos adversos, não é, da terapêutica e a monitorizar a sua eficácia, e, portanto, se estamos a introduzir aqui elementos que possam, de certa forma, prejudicar ou alterar, podemos estar a prejudicar também os dados que saem destes ensaios clínicos.
E depois acho que outra limitação é de facto a falta de conhecimento por parte dos oncologistas pediátricos. Portanto, existe de certa forma ainda, e por isso é que eu acho que é importante este seminário, existe ainda algum ceticismo na medicina convencional em relação às terapias complementares. De facto, não há... Nós não temos formação, nem temos qualquer conhecimento nesta área das terapias complementares. A maior parte das vezes achamos que podem ser prejudiciais e, portanto, não somos nós que vamos falar abertamente sobre o assunto ou propor, porque não vamos propor uma coisa que não dominamos e, ao mesmo tempo, não vamos propor uma coisa com a qual também não temos conhecimento sobre a sua eficácia e sobre a sua toxicidade. E, portanto, acho que, de facto, isso é também uma das grandes limitações à utilização. E porquê é que é tão importante, então, o papel da relação médico-doente? Em primeiro lugar, porque a grande maioria dos doentes, eu não diria grande, cerca de metade dos doentes que utiliza terapias complementares não diz ao seu médico. Não só porque tem medo de qual será a reação do médico, não é? Porque existe de facto este ceticismo, mas porque na maior parte das vezes existe desaprovação por parte do profissional de saúde e, portanto, as pessoas optam por não falar, por terem receio, e de facto existem alguns estudos que dizem que depois de se falar com o médico a taxa de desutilização aumenta, ou seja, as pessoas falam com o médico, são desaconselhadas e depois deixam de utilizar estas terapias. E, portanto, de certa forma, há uma ausência de discussão do tema, porque as pessoas têm medo de falar, os médicos não sabem aconselhar e, portanto, é como se fosse um tema tabu que não existe na consulta. Aquilo que se tem vindo também a publicar é que, de facto, parece haver uma melhor aceitação por parte dos médicos assistentes na utilização em cuidados de fim de vida, não é? Porque, pronto, já não estamos a fazer quimioterapia curativa, já não estamos propriamente a tentar fazer um estudo ou um ensaio ou uma experiência e, portanto, de certa forma... Desculpem, o que nós desejamos é que o doente tenha o melhor conforto e que possa, de facto, ter um fim de vida digno e, portanto, somos mais liberais, não é? E, portanto, o doente pode fazer aquilo que achar que é melhor para si, neste caso os pais, aquilo que acharem que é melhor para os seus filhos. Mas, de certa forma, eu acho que o mais importante é, de facto, haver esta comunicação para nós podermos conhecer e podermos aconselhar. Apesar de ainda haver alguma falta de estudos, já há alguns e, portanto, de certa forma, se o doente conversar com o médico poderia eventualmente, havendo essa abertura, não é? Investigar sobre a presença, a existência ou não de interferência com o medicamento ou com o tratamento que está a fazer e, de certa forma, poder aconselhar, olha, nesta fase, se calhar, não podemos fazer, mas, se calhar, quando estivermos na próxima fase, já podemos. Portanto, de certa forma... é necessário restabelecer esta relação de confiança para que, de facto, o profissional de saúde possa dar a abertura à família e a família possa confiar no médico para poder, de facto, para se poder encaixar tudo e conseguirmos esta abordagem, esta visão holística do doente. Portanto, em jeito de conclusão, acho que é importante este seminário e estes temas e estarmos a falar sobre isto porque, de facto, o aumento da popularidade deve promover um maior conhecimento e uma maior investigação. De facto, não podemos ignorar que isto está a acontecer e, de facto, as terapias complementares estão aqui para ficar e, portanto, nós temos que nos adaptar às novas realidades, assim como já nos adaptámos a muitas outras coisas. Esta é outra com a qual nós temos que nos confrontar e que devemos, de facto, conhecer melhor. Depois, outra questão interessante é, de facto, conhecer qual é que é a realidade em Portugal, quais é que são as terapias que são mais utilizadas, quais é que existem e, de facto, qual é que é a taxa de utilização por parte dos nossos pacientes para percebermos, de facto, se existe este medo de dizer ao médico que estão a utilizar este tipo de terapias. Acho que, de facto, o fundamental deste seminário é sensibilizar as famílias e os profissionais para conversarmos abertamente sobre este tema, não ignorarmos que ele existe, mas, de facto, tentarmos otimizar a sua utilização e otimizar o tratamento do doente. E, de facto, pode ser interessante incluir algumas ofertas formativas na área da oncologia pediátrica, precisamente para nós podermos, de alguma forma, saber do que estamos a falar ou nem que seja
conhecermos algumas terapias que possam, de facto, dar algum alento a estas famílias. E depois trouxe aqui esta frase, porque acho que é assim o resumo daquilo que eu queria dizer, que é: até que a evidência a favor ou contra a utilização das medicinas alternativas ou da medicina integrativa seja mais conclusiva, o papel do médico é perguntar e documentar a utilização das terapias por parte das famílias, avaliar criticamente a evidência ou a ausência de evidência sobre aquela terapia naquele doente e com aquele tratamento, e pesar os riscos e os benefícios para, de facto, poder aconselhar as famílias e as famílias poderem tomar decisões informadas e conscientes sobre os seus filhos. E era isto. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Mariana Simões, por este... vai ser um pontapé de saída. Eu vou convidá-la, só favor, a voltar à plateia, se não se importa. Peço desculpa, são chamados lugares reservados. Não, tranquilo. É claro que podemos sempre colocar questões depois à doutora Mariana Simões, mas vamos ter um painel que vai subir a palco daqui a pouco. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, como sempre, temos testemunhos de pais e hoje começamos com o José Mingachos, que é pai da Carolina. Bom dia a todos. Estou aqui para falar de um episódio que se passou no antigo Hospital Pediátrico de Coimbra há cerca de 16 a 7 anos. Nós tínhamos uma sala de convívio onde estavam presentes todos os pais e eu percebia que havia ali pessoas a falar de medicinas alternativas, na altura o Aloe Vera, e também percebia que as pessoas tinham algum problema em confrontar os médicos ao falar precisamente dessa situação. Eu, da minha parte, confrontei o Dr. Manuel Brito, falei com ele e ele foi perentório a falar para mim a dizer que estava fora de questão. Perante isso, a Carolina hoje tem 23 anos, está a tirar a licenciatura em enfermagem, correu tudo bem, graças a todos, e um dos objetivos que a Carolina hoje tem é ir trabalhar até para o Hospital Pediátrico. Temos de agradecer necessariamente a estes pais. E pronto, já ficou aqui uma pessoa que obviamente vou chamar para estar aqui connosco em palco. Nos nossos sofás vão ficar então a doutora Ana Lacerda, o doutor Manuel Brito e a enfermeira Joana Silva. Eu peço por favor para se dirigirem aqui para a minha beira, como se diz na minha terra, ser enfermeira, junte-se a nós. Muito bem-vindos mais uma vez. Olá, bom dia. Bom dia. Acho que não precisam de muitas apresentações, mas de qualquer maneira dou sempre esta nota biográfica, muito curta. Manuel Brito, enquanto diretor também do Centro Pediátrico Oncológico do CHUC, ou a OLS Coimbra agora, não é? Muito bem, vou pedir aquele microfone, se a enfermeira, se não se importa de passar só o microfone aqui para o Dr. Manuel Brito. Vamos começar já por si. Então disse este pai que não, porquê? Já está ligado, acho eu. Sim. Espero eu. Então, porque ela está a fazer na altura a esfaraginase e que altera a coagulação. E o Aloe Vera também altera a coagulação. Felizmente eu sabia a resposta, porque eu diria que muitas vezes aquilo que se pergunta, não se ouve? Ouve. É só para mais. Muitas vezes aquilo que temos com problema é que os pais nos põem a questão perante um produto que a gente consegue identificar. Claro. Eu diria que daquilo que gostei muito da que a Mariana Simões disse, e diria que aquilo que nos põe problemas é exclusivamente aquilo que é ingerido ou inalado. E que vocês não sabem, não é? O resto é uma questão da opção de vida da família e do doente. Uhum. Porque aí, muitas vezes aquilo que nos põe é... Então, puxando um bocadinho, há uns anos, entrou um doente que estava fora de tratamento por tumor do sistema nervoso central a convulsivar no hospital de urgência. E, depois de TAC, de exames, de EG, os pais puxam um saco plástico
como indicação que estavam a utilizar. E uma pessoa vai à net, pega nos produtos e percebe que uma delas é um tóxico para o sistema nervoso central, que era a cartilagem tabaral. E o médico em cuidados intensivos é fazer a miocardiofiltração para retirar o produto. E isto é que nos põe problemas. Okay? E temos de ter algum conhecimento, porque nós não temos este conhecimento técnico. Temos de ter esse conhecimento, ou temos que ir procurar esse conhecimento. E alguns dos produtos que eles ingerem é muito difícil de encontrar qualquer referência literária acerca do assunto. E nem temos a certeza absoluta que sejam fidedignos. Muitos deles, obviamente, sabemos todos que vamos à net e podemos encomendar algumas destas terapias online e não se sabe bem de onde é que vem, se vem de acordo com pelo menos se vier da Europa, certificado já não é mau. Agora, quando vem assim de outros países, outras latitudes, assim um bocadinho mais ao Oriente, pode ser um bocadinho preocupante. Obrigada por isso, por esta explicação. Perceberam certamente que o Dr. Manuel Brito está hoje aqui a substituir a doutora Inês Luz, que estava prevista no programa, mas que teve um imprevisto pessoal de última hora. Portanto, muito obrigada também por aceitar. Não, tranquilo. E já vamos falar um bocadinho mais dos resultados deste estudo. Mas, Ana Lacerda, enquanto diretora de Serviço de Oncologia Pediátrica daqui do IPO de Lisboa, vou pedir-lhe também, obrigada, como é que olha para esta questão? Eu acho que o Dr. Manuel Brito salientou aqui algo importante, que é, desde que saibamos, e às vezes o problema é isso, é a comunicação, isso é só um chazinho, é só uma mesinha, a minha mãe já fazia, não deve haver problema nenhum. Desde que o médico saiba, há abertura por parte dos médicos. Bem, eu queria, em primeiro lugar, obviamente, agradecer o convite para estar aqui e agradecer também à Mariana, acho que ela fez uma excelente síntese introdutória ao tema. E acho que esta questão da comunicação entre médico e doente, efetivamente, se calhar é um bocadinho a charneira de tudo. E nós, como médicos, temos que conseguir criar esse ambiente de confiança e construir essa relação com as nossas famílias. Porque, para mim, enquanto oncologista pediátrica, tudo começa aí. E eu tenho que conseguir que aqueles cuidadores que estão à minha frente sintam confiança suficiente para me dizer: eu estou a pensar utilizar a cartilagem de tubarão, ou o chá de unha de gato, ou o antioxidante não sei quê, ou fazer acupuntura. O que é que a doutora acha disso? E eu sou oncologista pediátrica há muitos anos, não vou dizer quantos, mas várias vezes disse: não sei. Não, como disse o Manuel, não é? Não sei, mas fica aqui prometido, eu vou tomar nota e vou procurar e voltamos a falar sobre isso. E depois a pessoa tem que ir investigar. Acho que, infelizmente para nós, também uma barreira é às vezes a falta de tempo, porque nós temos que investigar e procurar tanta coisa e ter atenção a tantos outros detalhes relacionados com aquilo que se chama medicina convencional, não é? Com aquilo que fazemos no dia-a-dia, que depois falta-nos o tempo para isso. Portanto, se calhar precisávamos efetivamente que em Portugal também se avançasse um pouco mais, não só na oncologia pediátrica, mas também na oncologia de adultos, no geral, para termos, se calhar, pessoas dentro da equipa, que até podem não ser médicos necessariamente, dedicados a saber um bocadinho mais sobre isto e que possam aconselhar as nossas famílias. Acho que era um passo importante também. E é por isso que temos cá hoje a enfermeira especialista em Oncologia no Hospital de Vila Nova de Gaia, a Joana Silva, muito obrigada. Obrigada. Que juntamente com a Manuela Santos fundam o projeto Duplo Sentido. Calculo que a Manuela Santos seja também colega enfermeira. Enfermeira. Exato, está aqui. Está ali e vai falar a seguir. Olá, sou enfermeira, muito obrigada. Este duplo sentido nasce precisamente com este objetivo: ajudar médicos, cuidadores, até os próprios doentes, mesmo que sejam pequeninos, a tentar perceber, afinal, como é que estas terapias podem funcionar, não é? Exatamente. Muito obrigada pelo convite, por estarmos aqui presentes, louvar esta iniciativa, porque de facto, como disse a doutora Mariana também, e já falamos aqui, estamos todos a olhar para o elefante que está no meio da sala e que tanta gente faz de conta que não vê. E esta foi uma dificuldade nossa como enfermeiras oncologistas de oncologia de adultos, que notávamos exatamente isto. Isto acontece todos os dias nos nossos hospitais, com os nossos doentes. A maior parte das vezes eles não falam sobre o assunto e fazem grandes asneiras. E é importante isto ser dito. E fazem-nas porque não sabem. E então nós decidimos criar este projeto num sentido
primeiro de informação aos doentes, de separar o trigo do joio, o que é que pode, o que é que não pode, o que é que tem evidência para, o que é que ainda não tem evidência para, e a quem recorrer, que é outro aspecto muito importante, nós não sabermos a quem referenciar. É importante aqui dizer que a acupuntura, por exemplo, é uma profissão de saúde, que está no nosso sistema de ensino, portanto é uma licenciatura legislada em que existem profissionais de saúde com cédula profissional para o efeito. E o mesmo em relação a outras terapias complementares. E, portanto, é muito importante que profissionais de saúde saibam a quem referenciar e como aconselhar os doentes a quem recorrer, a quem é seguro recorrer, e também os próprios doentes, ou neste caso os cuidadores, saibam dirigir-se a pessoas que têm esta cédula profissional para se sentirem seguros. E vou dar um exemplo, por exemplo, da cirurgia plástica. Não pensamos que se queremos fazer um procedimento estético, vamos a uma esteticista, não é? É um procedimento mais, vamos a um cirurgião, não é? Ou se o formos, sabemos o que é que estamos a pedir. Chamado vão de escada é sempre perigoso, não é? Seja em que área for. Portanto, o nosso projeto nasceu exatamente com esse intuito. Mais tarde evoluiu para... Nós percebemos que os profissionais de saúde também não sabem como referenciar quem, mas onde estão, o que fazem, como fazem. E foi perfeito o enquadramento que a doutora Mariana fez, porque de facto há evidência científica sobre o que é possível e o que não é possível. Essa evidência científica consta das guidelines, as mesmas guidelines onde estão publicados os tratamentos que devem ser feitos nesta área e, portanto, são essas às quais devemos recorrer e aos profissionais que estão formados para tal. Este estudo que foi agora apresentado pela doutora Mariana Gomes, de facto, Manuel Brito traz-nos aqui uma série de tópicos, nomeadamente a tal necessidade do diálogo aberto, entre todos, não é? O desenvolvimento das diretrizes clínicas, a capacitação dos profissionais de saúde para que a abordagem seja segura e eficaz e também, de alguma forma, os profissionais de saúde perceberem que tem de haver um espaço para que os pais estejam à vontade para dizer isto. Ou seja, haverá, se calhar, ou havia, agora já não, uma escola de que o doutor é que manda, o doutor é que sabe, tudo o resto não pode ser, o seu doutor é que pode mandar, mas se os médicos derem essa disponibilidade, portanto, se abrirem espaço para... E terapias complementares, conhece alguma, está a pensar fazer alguma, acredita que pode ser benéfico também fazer essa pergunta, em vez de estar à espera que os pais perguntem? Eu diria que do trabalho que conheço da oncologia pediátrica, acho que conheço toda a gente, a questão de ser colocado o seu doutor que manda a oncologia pediátrica no país não existe. Não, já não existe, foi o que eu disse, já não. Não existe. Isso não existe. E, portanto, nós temos uma prática e um ensino, uma formação nossa, no sentido de proximidade com o doente, com os pais do doente, e não estar a falar numa postura em que a gente esteja num cadeirão, eles estejam lá embaixo, é ao lado a lado. E, portanto, acho que isso não existe. Que esteja incluída a nossa rotina, perguntar especificamente por essa área, se calhar não. Se calhar não me vou chamar a atenção, se calhar nós não perguntamos sistematicamente. Nós temos que perguntar a fertilidade, temos que discutir fertilidade, terapêutica oncológica, prognóstico, diagnóstico. E essa altura, se calhar, não é essa área, não é abordada nesse momento. E se calhar, com o dia-a-dia, com as complicações que surgem, com as febres... Nem nos lembramos. Não, sim. Claro, claro. Sr. Enfermeira, tendo aí outro microfone, e obrigada também à nossa equipa de voluntariado, que hoje está aqui tão ativa. Sr. Enfermeira, foi também a pensar nisto, ou seja, esta capacitação, não é, dos profissionais de saúde que já nos falou, mas qual é a receptividade? Eu gostava de saber do outro lado. Têm tido muitos fregueses ou não? Sim, eu acho que não chegar. Vai estar. Sim, mas temos tido bastante receptividade nestes já 3 anos que temos de projeto, que já não é um projeto. Já temos tido bastantes pessoas com doença oncológica a recorrer, não tanto na área pediátrica, porque de facto o nosso foco era o adulto. Mas a verdade é que quando alguém da área pediátrica recorreu, nós não conseguimos dizer que não, deixar estas pessoas sem um norte. E tentamos ir saber mais, aprender mais, perceber melhor e o pouco que sabíamos e aquilo que conseguíamos fazer, apoiar naquilo que conseguimos. E como a doutora Ana disse muito bem, naquilo que não sabemos,
Não sei, vou estudar, vou investigar, Claro. vou saber mais para poder fazer melhor. Exato. E quando começaram a estudar, lançaram um curso para profissionais de saúde, com o apoio de resto de uma referência na Oncologia Pediátrica Espanhola, que é também mestre em acupuntura. Isso é Exatamente. muito curioso. Sim, contactamos a doutora Esther, que tivemos conhecimento por um contacto... Esther Martínez, caso queiram Esther pesquisar. Martínez, sim, a doutora Esther Barcelona. Martínez, que é pediatra, faz oncologia pediátrica e que é mestre em acupuntura. E no Hospital de São João de Déu, em Barcelona, dirige um departamento de medicina integrativa e que nós achamos que, como a doutora Mariana disse, isto está muito mais bem implementado, embora nós em Portugal estamos um bocadinho mais avançados em termos de aceitação das terapias complementares e até da questão da legislação, e a Manela vai falar um bocadinho mais sobre isso, que ela está dentro dessa área, mas ela portanto, dirige um departamento de oncologia pediátrica integrativa no Hospital de São João de Déu, em Barcelona, onde implementa exatamente as terapias complementares que têm evidência científica dentro do próprio hospital, a par do tratamento oncológico convencional. E isso também é muito importante. A doutora Mariana referiu, e eu acho que nunca é demais dizer, a complementaridade e tirarmos o alternativo da boca e da ordem do dia, porque é complementar sempre. Não está indicado nunca o doente não fazer o tratamento convencional que o seu médico lhe prescreve. De facto, estas terapias têm evidência na qualidade, no bem-estar, na qualidade de vida, nos cuidados de suporte, nunca numa perspectiva nem curativa, nem alternativa nunca. Claro, claro. Porque o receio, doutora Ana Lacerda, é se há uma tentação de substituição. Sim, esse é efetivamente um dos grandes riscos. Eu acho que não será tão evidente em pediatria, se calhar mais em oncologia de adultos. Em pediatria, lembro-me de um caso, só me estou a lembrar de um, em muitos anos, de efetivamente uma família que quis e que abandonou os tratamentos convencionais pelos tratamentos alternativos. E isso nós sabemos que, infelizmente, tem um impacto na sobrevivência. Portanto, sem dúvida, chamar de terapias complementares acho que é importantíssimo, porque o foco é esse, é complementar, é integrar e, efetivamente, contribuir, sobretudo, para uma melhor gestão dos sintomas. E também algo que já foi dito aqui pela Mariana e aqui pela senhora enfermeira, que é a sensação de ter algum controle sobre aquilo que está a acontecer. E isso também é muito importante. Aquele empoderamento para as famílias, dos pais, não é? Algum empoderamento. Também, a Fernanda também já apontou aqui que hoje em dia, e eu digo felizmente, o médico também já não está nesse pedestal de eu é que sei e eu é que mando e mais ninguém sabe nada, mas é muitíssimo importante que a família se sinta empoderada para tomar decisões que desejamos que sejam informadas, exatamente pesando estes riscos e benefícios com a ajuda da equipa de saúde, não é só do médico, da equipa de saúde. Sim, é uma equipa multidisciplinar. Aliás, é pensar também em toda esta integração que a FROC vai promover em parceria e colaboração total com os 4 diretores de serviço, que estão cá hoje também, um estudo para caracterizar a adesão destas terapias a nível nacional, sobretudo por parte das famílias. Pode falar-me um bocadinho sobre este estudo? Bem, se calhar o Manuel está melhor habilitado Muito do bem. que eu, mas... E depois também temos aqui mais duas... Sim, Começou em Coimbra. exatamente. Então, começou como? Era uma vez? Então discutimos no serviço. Portanto, eu fiz uma apresentação à volta de uma série de temas, onde foquei que não havia estudos em Portugal à volta disto. E que era uma coisa que era utilizada com percentagens variáveis pelo mundo fora, 40% na oncologia pediátrica da Alemanha, muito nos Estados Unidos, imensa em Singapura, outros países muito pouco, e que ninguém conhecia a realidade. Inês Luz pegou no assunto e como aluna que fizemos tese de mestrado, fizemos um inquérito do serviço onde encontramos 20% dos doentes a quem foram perguntados, responderam ao inquérito, que utilizavam as chamadas terapêuticas complementares, ou tinham utilizado durante o tratamento. E daí que foi apresentado no Congresso Ibérico, e a FROC achou que era uma boa ideia fazer o estudo a nível nacional, que eu também acho, para tentarmos ter aqui realmente uma ideia do que é que se passa com os nossos doentes. Eu diria que, se calhar, aquelas terapêuticas têm a ver que não são de ingestão, são mais utilizadas neste momento.
as digestão, penso que serão menos utilizadas do que eram. Portanto, passavam-se coisas muito... Olha, aldrabice, vendiam isto, fazia aquilo. A banha da cobra. Eu devo dizer que aí, a título pessoal, eu tenho... acho que há coisas que são toleradas. Eu tenho uma mãe que me entra e pede-me para ver o sumo, que é sumo de mangostão. Ela é chinesa, estava imigrada em Portugal, e disse, olha, não para de me chatear em casa. Minha sogra é minha mãe. Na China não há ninguém com leucemia que não tome este sumo. Faz favor, veja-me isto, se é para acelerar o meu dorão. Claro que podia dar. E aí isso é tolerado. É uma questão cultural, não tem problemas nenhuns. Há outras que têm. Não é? E eu penso que aí temos que fazer essa divisão e tem que haver esta confiança. Me pergunto, olha, veja-me lá isto. Exatamente, e é importante essa partilha de uma mãe que foi perguntar o famoso sumo de mangostão. Lá está, desde que seja verdadeiro, não é? Porque depois também há os outros, os mangostinhos, vá. Ela era chinesa. Ela sendo chinesa, acredito que sabia onde ia buscar. Temos connosco, como disse há pouco, mais 2 diretoras de serviço e obrigada também por se juntarem a nós. Portanto, eu vou pedir aos nossos voluntários, ou ao Francisco ou à Ana, não sei quem é que está mais próximo, é a Ana, com o microfone, para a doutora Ana Maia Ferreira, do IPO do Porto. Bom dia, como está? Bom dia a todos. Gostava de saber a sua opinião acerca deste tema de uma forma geral e depois falarmos também da importância deste estudo. Obrigada pelo convite. Um dos aspectos que eu acho que já foi salientado aqui é que, de facto, se há especialidade em que este conceito da medicina integrativa para mim não é considerado como uma novidade, é a pediatria. Porque nós sabemos que não podemos abordar a doença da criança sem pensar em todos os aspectos da criança e em pensar na família. Isso é o que aprendemos nas escolas de medicina e na especialidade de pediatria. Na oncologia pediátrica, como já foi aqui abordado, isso ainda é mais iminente. A ideia é criar uma equipa em que o médico faz parte da equipa, os pais fazem parte da equipa, a criança, quando tem capacidade para dizer o que é que pensa, também faz parte desta equipa, e todos os outros profissionais envolvidos nos cuidados, enfermeiros, psicólogo, nutricionista, todos fazem parte desta equipa e tem que haver não só a comunicação do médico com os pais e a criança, mas do médico com o resto dos elementos da equipa, porque isso também é importante. Quando pensamos não só no aspecto da medicina curativa convencional, mas naquilo que cada vez tem entrado mais nos nossos cuidados, que são o aspecto da medicina paliativa. Muitas destas terapias complementares, que foram apresentadas muito bem pela colega Mariana Simões, já estão a ser introduzidos mesmo por iniciativa da equipa de saúde. A massagem terapêutica, a intervenção psicológica, a atividade lúdica, o efeito da distração no controle dos sintomas. Por exemplo, um exemplo que eu posso dar, quando conseguimos que um adolescente ou uma adolescente esteja envolvida na sua atividade de aprendizagem, não saia da escola, continue interessada nas aprendizagens, conseguimos perceber que passa melhor a partir do momento que se empenha naquele objetivo, tem menos efeitos laterais. Portanto, esta integração não é para mim novidade. O que, de facto, acho que estamos todos de acordo, é que tudo que é ingerido, ou picados, ou aplicado em creme que pode ser absorvido, tudo isso, tudo o que possa interferir com o tratamento convencional, porque nós estamos a tentar curar aquela criança. Tudo o que possa reduzir a probabilidade dela ficar curada, ou que aumente a probabilidade dela ter uma toxicidade fatal, como aquele caso que falou, tudo isso nos preocupa imenso. E eu acho que essa mensagem podemos passar para os pais. Não dê nada que possa interferir com a probabilidade de cura, não dê nada que possa agravar a toxicidade.
Temos tempo para isso? Se calhar não temos. Mas quando é que nós pensamos? Temos um doente que está a fazer um tratamento convencional e tem uma toxicidade anómala. Será que está a tomar alguma coisa mais? Eu acho que nos passa um bocadinho pela cabeça de todos. Portanto, isso está um bocadinho presente, como aquilo que falaram do elefante no meio da sala. Mas penso que uma ferramenta que podia ser muito útil era, de facto, haver um site, uma aplicação, onde nós pudéssemos encontrar aquele fármaco, aquela mistura, aquela erva, aquele fruto, que tipo de interferência pode ter com a nossa probabilidade de curar esta criança. Bem. Já fica aqui a sugestão, Catarina, um novo Pipop, porque não? Depois do estudo, que vai ser obviamente também apresentado no Pipop, que é novo, portanto vão visitar no intervalo, pode haver, quiçá, espaço para o estudo e também para essa reflexão. Muito obrigada, doutora Ana. E ao seu lado, Maria de Bom Sucesso, do Hospital de São João, também do Porto, e obrigada por terem vindo do Norte, essa minha grande terra. E a doutora Maria de Bom Sucesso, acredito que sublinhe e concordo com tudo o que já foi dito até agora, e eu gostava sobretudo de focar na questão, mais uma vez, da comunicação. Eu acho que é fundamental deixarmos este sublinhado, este bold aqui na palavra comunicação. Há espaço, sente no seu serviço que há espaço para os pais fazerem essa pergunta? Bom dia. Antes de mais, e mais uma vez, obrigado pelo convite, é sempre um gosto vir do Norte. E a vantagem de ter ficado para o fim é que já tudo foi dito por pessoas que sabem muito disto e seguramente que o disseram melhor do que eu vou dizer. Mas eu preciso de começar por um aspecto, se me permitem. Eu gosto pouco deste termo integrativo. A definição de medicina, segundo a OMS, já prevê que se integre tudo. Portanto, o acrescentarmos um termo integrativo à medicina, primeiro, é redundante e é mais uma questão, não é um novo conceito, não estamos aqui a inventar nada, é mais um reflexo de uma incapacidade organizacional de introduzirmos tudo aquilo que pode ser complementar na nossa prática clínica diária, mais do que inventarmos aqui. E o risco para mim de estabelecermos aqui uma dicotomia é dizermos um é inferior ao outro. E precisamos de ter algum cuidado, lá está, a comunicação. E para isso a comunicação, seja ele em que plataforma for, é fundamental. Depois outro aspecto que a Ana já falou e outros colegas já falaram, que é muitas destas práticas complementares já estão, e muito bem, incorporadas dentro dos serviços, nomeadamente até através das associações que nos apoiam, de voluntários, porque vão permitindo dar aquilo que o hospital não tem capacidade para dar, que é as massagens, a musicoterapia, técnicas de distração. As histórias à noite. As histórias e todas as outras atividades que os serviços vão organizando, atividades lúdicas, atividades para a sociedade com os doentes e que de alguma forma permitem atividades quer de sensibilização, mas são elas próprias terapêuticas através desse formato. E portanto eu acho que muito tem sido feito. Uma das coisas, aquilo que mais preocupa, e também já todos os colegas aí foram unânimes, é a falta de regulamentação que existe sobre aquilo que chamamos de suplementos. Porque até um chá de hipericão vai interferir. Eu vejo, por exemplo, a toranja, que nem é muito prática em Portugal, mas é cada vez mais, interfere com algumas medicações. Eu tenho um grupo de doentes ao qual prescrevo uma medicação e que digo atenção com a toranja, porque pode interferir com a atividade da medicação. Isto é só um exemplo. E mais aqueles que nós não conhecemos, a quantidade de suplementos. Nós tivemos, por exemplo, estou a recordar, e todos nós temos exemplos de
uma criança com uma nefrocalcinose importantíssima, não explicada de forma alguma e que provavelmente teve a ver com os suplementos, cheios de vitaminas e mais do que aquilo que é a dose diária recomendada, vitamina D, cálcios, e que são de venda livre, não regulamentados em Portugal, porque não têm o mesmo crivo dos medicamentos, e dos quais nós não conhecemos. Muitas vezes nem sequer a composição está completamente acessível. Nós não conseguimos aceder online, às vezes, à composição destes suplementos, e, portanto, há aqui um mundo para regulamentar. E esses preocupam-me, aliás, como toda a gente já disse. E mesmo alguns que estão bem estabelecidos e que são práticas regulamentadas até pelos colégios, importa perceber em que fase da evolução da doença eles podem entrar. Porque uma acupuntura pode não ser adequada numa criança que está profundamente neutropénica ou trombocitopénica. E como a Ana disse, uma massagem também, uma criança neutropénica e trombocitopénica pode não ser o mais recomendado. E daí a importância de estar próximo e de não ser da comunicação. Voltamos aqui à comunicação, que eu divergi, mas era aí que eu queria chegar. Porque, na verdade, quando estamos próximos, e próximos das nossas famílias, temos muito mais facilidade de perceber o que é que está a ser feito, o que é que está a ser pensado e conseguirmos ter este diálogo. Eu acho, e nisso estou de acordo com os meus colegas, acho que se há área que nós estamos próximos nós médicos, nós equipa, não é só nós médicos, nós equipa de saúde, que inclui médicos, enfermeiros, técnicos, assistentes operacionais, assistentes técnicos, nós estamos próximos das famílias, eu acho que é a oncologia pediátrica. Sem dúvida. E, portanto, acho que temos que, se calhar, encontrar algum tempo para poder abordar estes assuntos, mas duvido, e como também os colegas já disseram, que dentro dos inúmeros assuntos que temos que abordar, que vamos ter muito tempo, e daí acho que a associação, nomeadamente a FROC, as associações que prestam este tipo de informações vão ter que entrar aqui nesta ajuda para ajudar a colmatar aquilo que nós não conseguimos ter tempo nem disponibilidade para fornecer de uma forma exaustiva dentro daquilo que é o processo assistencial de um doente. Parece-me fundamental, portanto, este estudo que a FROC vai promover. Joana, quer acrescentar alguma coisa? Obrigada, doutora. Obrigada pela sua intervenção, porque foi excelente neste sentido de que, de facto, quem está na clínica precisa ter confiança a quem vai. A acupuntura, apesar, como disse muito bem, de ser uma profissão legislada, nem toda a gente sabe fazer acupuntura a um doente oncológico. E, portanto, também tem que haver esta especialização, da mesma forma que há pediatras orientados para a oncologia, para a alergologia, há acupuntores orientados para a oncologia e para a oncologia pediátrica. E esta especialização é necessária, estes profissionais precisam de estar acessíveis e referenciados para que quem referencia tenha esta segurança. Eu vou colocar nas mãos daquela pessoa ou vou referenciar, mas para ali, porque eu sei que estes aspectos são tidos em conta e respeitados. Claro. Esta pessoa não vai puncionar, ou não vai massajar, ou não vai estimular, seja o que for, nesta criança, no momento em que não é oportuno. Da mesma forma que é a quimioterapia. A quimioterapia tem ciclos, mas nós não a fazemos sempre, claro. Avaliamos se o doente tem condições se tem condições para esta linha ou para aquela, tudo isso. Portanto, um profissional formado sabe de facto quando intervir e como intervir. Portanto, essa referenciação também era fundamental. A lista, não é? Exatamente, sim. A lista da FROC. E neste sentido, e há bocadinho a Fernanda falou e eu acabei por fugir ao assunto, nós vamos ter um curso de Oncologia Pediátrica ministrado pela doutora Esther, que é pediatra oncologista, e que vai falar exatamente sobre a evidência e sobre como agir e como fazer, e eu acho que era importante, se calhar, para todos os profissionais de saúde também terem estas noções, o que é que se faz, como é que se deve fazer, para também se sentirem seguros quando referenciam. Olha, eu sei que isto pode fazer-se, isto não. Exatamente, muito bem. Temos aqui uns minutinhos para perguntas do público, que normalmente são sempre mais interessantes que as minhas. Eu queria
Com certeza, doutora Ana. Enquanto pensam quem é que quer fazer pergunta e levantam a mão para a Ana levar o microfone. É só porque há pouco a Fernanda queria que eu falasse do inquérito e do questionário. Eu achei melhor começar por ser o Manuel a explicar de onde é que tinha saído o questionário, mas era então para concluir essa parte, digamos assim, muito rapidamente. Portanto, o questionário começou em Coimbra e realmente foi tão interessante e a FROC pegou nisso e desafiou-nos aos 4 diretores para nos fazermos a nível nacional. Portanto, o que fizemos foi criámos um grupo de trabalho, melhorámos, difícil, mas melhorámos um bocadinho, pronto, alterámos um pouco o questionário de forma a ser aplicável de âmbito nacional. Portanto, está em fase de conclusão. Estamos agora a fazer as submissões locais nos 4 centros de oncologia pediátrica e, portanto, pensamos que talvez lá para depois do verão, penso que será isso, setembro mais ou menos. Portanto, o 13º encontro da FROC já tem tempo. Esperamos ter, exatamente. Portanto, o desafio fica aqui depois para a sensibilização às famílias para responder ao questionário. Irá estar disponível no PIPOP e haverá QR codes e essas coisas todas muito modernas pelos serviços. E pronto, é isso. E desafiar as pessoas a estimular a participar. Muito bem, muito bem. Quem é que quer então fazer a primeira pergunta? Ou a segunda? Temos aqui, Ana, vou-lhe pedir, por favor, aqui à primeira fila, só para ficarmos com o áudio gravado, está bem? Eu não vi aqui abordagem a uma terapia que eu ouvi uma vez, mas não sei nada, gostava de saber a opinião dos senhores doutores, que é a câmara hiperbárica que há no Hospital do Mar. Sim. E dizem que ameniza os sintomas. Câmara hiperbárica. Alguém quer comentar? Obrigada pela pergunta. Nós, de vez em quando, muito de vez em quando, utilizamos a câmara hiperbárica, mas para tratamento de situações muito particulares, que têm essa indicação. Ou seja, não utilizamos a câmara hiperbárica, até porque é um recurso que está dependente da Marinha. Não podemos utilizar sem ter uma indicação formal e situações graves. Portanto, estou a recordar-me aqui, em particular, cistites hemorrágicas, é uma situação em que está demonstrado que pode realmente auxiliar. Portanto, não é de forma alguma algo que esteja fora do radar, não é? Sim, que esteja fora do radar ou que, por outro lado, se possa utilizar com frequência e para melhorar outro tipo de sintomas. Portanto, eu não sei, há câmaras hiperbáricas sem ser em Lisboa, não é? Sim. O Pedro Espano tem? Sim. Pedro Espano é no Porto. Muito bem. Obrigada pela sua pergunta. Mais alguma questão? É só pôr a mãozinha no ar. Sim, a medicina hiperbárica é de resto uma especialidade bem complicadita, diga-se passagem. Meu cunhado tem, mas agora já está a ficar um bocado de moda. De repente todas as pessoas querem ir para a câmara hiperbárica para ficar com a pele toda esticada e não sei o quê. É verdade, não se metam nessas coisas, depois tem outras complicações. Muito bem, vamos fazer aqui uma ronda final acerca deste nosso tema. Mel, na sua perspectiva, o que é que acha fundamental sair deste nosso debate? Ou seja, para pais, cuidadores e colegas. Já foi dito, comunicação, abertura, por parte do médico, profissionais, no geral existe. Médicos, enfermeiros, psicólogos, a gente tem abertura para falar. Temos, e acho que essa é uma abertura demonstrada. Se calhar temos que colocar o chip de, ok, vamos ter que pôr este tema na consulta, ou a enfermagem tem que colocar este tema ao doente, alguns no início, para que não escape, para que não fique esquecido, ok? Para que eles sintam abertura para falar connosco. De resto, acho que a abertura temos que, se quer colocar a chip, no sentido de temos que abordar este tema. Okay? A equipe tem que abordar este tema. Muito bem. Ana Lacerda, o que é que juntaria aqui para finalizar? Bem, eu acho que já frisámos as coisas que são importantes. Se calhar só reforçar que os 4 Serviços Nacionais de Oncologia Pediátrica são serviços do Serviço Nacional de Saúde, portanto não há na privada, e que, infelizmente, o Serviço Nacional de Saúde, penso eu, que não está a ter, e se calhar nos anos mais próximos não terá capacidade para integrar ou para alargar, ou como outro verbo que queiram utilizar, este tipo de práticas. E, portanto, se calhar realmente a bola fica aqui muito do lado de
outras instituições e de outras iniciativas de colaborarem connosco e temos realmente que ter essa abertura e os conselhos de administração e as direções ter essa abertura de permitir a entrada e a colaboração. E fico muito satisfeita de saber que vai haver este curso dado por uma pediatra, uma oncologista pediátrica e acho que as equipas de saúde, como o Manel também disse, isto não é só acerca do Manel, todos nós, não é só acerca dos médicos, é acerca da equipa de saúde e nós termos realmente mais formação e podermos ajudar mais. E só numa nota muito final, realçando aqui o papel da FROC, o livro da família da criança com cancro, que nós que desenvolvemos e temos tido o apoio da FROC para distribuir às nossas famílias ao longo dos anos, desde 2010, tem um capítulo exatamente sobre terapias complementares, em que chamamos a atenção das famílias e criamos essa abertura para falarmos com elas acerca disso. E já que me deu esta nota acerca do livro, há uma nova publicação que também já vai estar disponível e distribuída nas consultas de alta e acompanhamento pelos centros e também através da Acreditar. Cancro Pediátrico, os desafios da sobrevivência, foi lançado em janeiro e, portanto, em breve estará à distância de uma consulta, basicamente. Sra. Enfermeira, para terminar, acho que o curso vai despertar muita atenção, quer dizer, já quando é que é, se é online, essas coisas todas? Sim, vai ser, ele tem 2 modalidades, portanto é de e-learning e com aulas síncronas, 3 aulas síncronas. Vai iniciar no mês de Abril, vamos começar no mês de Abril e nas nossas redes sociais conseguem encontrar os links para a inscrição e todas as informações sobre o curso, nomeadamente os módulos que contempla e toda a formação. E nós iremos fazer provavelmente uma segunda edição, dependendo da adesão a esta. Mas de facto acho que era... Aqui é começar pelo básico, não é começar os cubinhos pelo básico, é começarmos pela formação, perceber o que é, para tirarmos aqui um bocadinho também o preconceito, porque eu acredito que, e foi aqui muito falado, nós orientamos muito também para aquilo que é ingerido, mas há aqui uma série de outras terapias complementares que podem também ter a sua componente prejudicial. A comunicação é a base em tudo, não é? A comunicação é a base para todo o resto e neste caso, acho que até só a pergunta, não é preciso dizer faz ou não faz, ou dizer se quiser iniciar algum outro tipo de tratamento, o ideal é falar abertamente connosco, estamos receptivos para podermos ajudar naquilo que nos compete e perceber o que é de onde. Exatamente. Sra. Enfermeira Joana Silva, Dr. Manel Brito, Dra. Ana Lacerda, foi um prazer reencontrar-vos aqui em mais um encontro da FROC.